Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 22, a partir do versículo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 1. Eu vou ler na versão RA. Diz assim: de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pela estrada, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntando-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? A Bíblia diz que Jesus, ele está ensinando seus discípulos, a multidão, através de parábolas. A intenção de Jesus é explicar a essas pessoas o reino dos céus. E para isso, ele conta uma história. Ele tenta ilustrar o que é o reino dos céus para os seus discípulos e para aquelas multidões que estão o acompanhando. E aqui, nessa ocasião, Jesus ele conta mais uma parábola a respeito do reino dos céus. E ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a um rei que decide comemorar as bodas, o casamento do seu filho. Esse rei, ele envia os seus servos até os convidados para dizer: olha, o rei vai dar uma festa, o rei vai celebrar, o rei está oferecendo um banquete e vocês são convidados do rei para se juntarem a ele. Mas, de acordo com a parábola de Jesus, os convidados recusam o convite, não aceitam. Então, os servos voltam para o rei com a notícia: rei, eles não quiseram vir, eles decidiram que não vêm. O rei, então, chama outros servos e diz assim: olha, volta para a cidade, volta lá para os meus convidados e explica bem para eles o que é que está sendo oferecido. Diz para eles que está tudo pronto. Está tudo pronto. Eu providenciei um banquete. Não vai precisar trazer o kit churras.
Não vai precisar. Eu comprei a picanha, eu comprei o pão de alho, eu comprei o queijinho coalho. Eu só quero que eles venham e se juntem à mesa comigo, celebrem comigo, se alegrem comigo. Só isso. Eu já me encarreguei de providenciar tudo. Eles só precisam aceitar o convite e vir para celebrar comigo. Expliquem isso para eles. Os servos voltam para a cidade, para os convidados e explicam: olha, o rei quer celebrar com vocês, o banquete já está na mesa, já está tudo preparado, já está tudo pronto, é só aceitar o convite e participar do banquete. Estranhamente, os convidados recusam o convite. Uns dizem: olha, eu tenho alguns assuntos para resolver nos meus campos. Outros dizem: olha, eu tenho alguns negócios para resolver. Não vai dar para ir. Estranho, vocês concordam comigo? Estranho. Um convite maravilhoso de alguém tão importante. Recusar um convite desse? Estranho. Mas fica ainda mais estranho, porque Jesus diz que alguns dos convidados, além de se recusarem a aceitar o convite, ainda agarram os servos do rei, maltratam os servos do rei e matam esses servos. Por quê? Por quê? Um convite para um banquete, um convite para uma festa, e de repente os convidados se enfurecem de tal maneira que matam os servos do rei. O rei se enfurece e envia tropas para a cidade para vingar os seus servos. Mas presta atenção, o banquete já está na mesa, tudo já está pronto. Então o rei chama novamente alguns servos para dizer: olha, eu tenho um banquete à mesa, e eu preciso de pessoas aqui para celebrar comigo, então voltem para a cidade, e agora eu quero que vocês convidem todo mundo. Saiam pelas ruas, pelas vielas, pelas encruzilhadas e convidem a todos, tanto os bons quanto os maus. Convidem a todos. Quem quiser participar da festa está convidado. E os servos do rei vão para a cidade. E de repente o povo começa a aceitar o convite. O povo começa a aceitar o convite de tal maneira que a sala do banquete está repleta de gente. Um monte de gente ali que está disposto a celebrar e a comemorar com o rei. Um monte de gente ali que aceitou o convite. O rei então entra na sala do banquete e ele observa aquela multidão, ele observa aquelas pessoas, mas ele repara em um homem que não está com suas vestes nupciais. Ele não está vestido de maneira adequada. O rei então se dirige a esse homem e diz para ele: aonde estão as suas vestes nupciais? Como foi que você entrou aqui sem elas? Jesus explica na sua parábola que o homem emudece. Ele não tem resposta. E porque não tem resposta, e porque não está vestido de maneira adequada, ele é retirado da sala do banquete, porque não se encontrava em condições de se sentar à mesa com o rei. Amém? De maneira resumida, foi isso que Jesus contou, essa é a parábola. Qual é a mensagem por detrás dessa parábola? O que é que Jesus está querendo dizer? Ou melhor, o que Jesus veio fazer? A resposta é muito simples. Presta atenção, meu querido. Jesus veio trazer um convite. Jesus veio trazer um convite, e o convite dele é: junte-se ao rei e venha desfrutar do banquete que o rei preparou para você. Esse é o convite de Jesus, é o que ele veio fazer. É a boa notícia que ele veio trazer ao homem. Um rei, mas não qualquer rei, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele preparou um banquete para o seu povo, e quem aceitar o convite se juntará a Ele e desfrutará do banquete que Ele preparou. Essa é a mensagem do Evangelho. Quem aceita esse convite? Quem já aceitou esse convite? Glória a Deus.
Mas de acordo com a parábola de Jesus, estranhamente, muita gente recusa esse convite, e nós sabemos que isso acontece. Muita gente, diante desse convite tão maravilhoso, tão especial, tão extraordinário, muita gente recusa o convite. De acordo com a parábola de Jesus, nós podemos encontrar 4 tipos de pessoas que reagem a esse convite de maneiras completamente diferentes. O tema da minha mensagem hoje é: quem é você no casamento? Amém? Quem é você no casamento? E enquanto nós meditamos nesse texto, eu quero que você vá refletindo e tente descobrir quem é você nessa história. São 4 tipos de pessoas que reagem a esse convite de maneira diferente. E a sua tarefa é, junto comigo, identificar quem é você no casamento. Amém? Amém? Glória a Deus. O primeiro tipo de pessoa está no versículo 5. A Bíblia diz assim: eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Até aqui. O primeiro grupo de pessoas que Jesus cita nessa parábola são pessoas que simplesmente, por algum motivo, não se importaram com o convite. Não se importaram. Receberam um convite maravilhoso. O Rei dos Reis preparou um banquete. O Rei dos Reis quer festejar com o seu povo. Quem aceitar o convite vai se unir a ele. Mas existe um grupo de pessoas que, diante desse convite, estranhamente não se importa. Não se importa. Olha, eu não vou na festa do rei, eu não vou no casamento do filho do rei, porque eu tenho alguns assuntos para resolver. Eu tenho alguns negócios para fazer, eu tenho algum dinheiro para ganhar. A minha agenda não permite aceitar o convite do rei. Mas espera aí, meu querido, espera aí. Você está entendendo o que está sendo oferecido a você? Você está entendendo a beleza do convite que está sendo feito a você, se juntar ao rei, desfrutar desse banquete? Você está entendendo o que está sendo oferecido? Não, eu não posso porque eu tenho algumas coisas para fazer. Eu tenho outras prioridades. São pessoas mergulhadas nesse mundo. São pessoas afogadas nas preocupações desse mundo, na paixão pelas riquezas, pelo trabalho. Não, na minha agenda não tem espaço, eu tenho outras prioridades, eu tenho outros negócios a fazer. São pessoas que, diante de um convite tão maravilhoso, não se importam. Não se importam. Vamos olhar para um exemplo disso na palavra. Mateus capítulo 8, versículo 28. Mateus 8, 28 diz assim: tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhes Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade, contaram todas essas coisas, e o que acontecera aos endemoniados. Então
a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus e vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Então olha só o que aconteceu. A Bíblia diz que Jesus, ele está indo para a terra dos Gadarenos. E chegando na terra dos Gadarenos, ele encontra 2 homens terrivelmente endemoniados. Homens escravos de espíritos malignos. De tal maneira que eram homens furiosos, homens violentos. As pessoas não podiam passar perto desses 2 homens, porque eram homens violentos, endemoniados. Jesus, então, se dirige a esses 2 homens e na sua compaixão, na sua misericórdia, no seu amor, na sua bondade, ele olha para aquela condição daqueles 2 homens, ele se compadece daqueles 2 homens e agora ele está libertando esses 2 homens daquela prisão, daquela escravidão. Os demônios então, eles veem uma manada de porcos passando. Como o pastor explicou na semana passada, essa terra dos Gadarenos, a fonte de renda deles era a criação de porcos. Então passa uma manada de porcos por eles, e os demônios dizem para Jesus, olha, então se o Senhor nos expele, permita que a gente entre na manada de porcos. E Jesus fala, vai, saia desses 2 homens e entre nos porcos, que seja. Então os demônios saem dos 2 homens e entram nos porcos, e os porcos se atiram do precipício, e morrem afogados no mar. As pessoas daquela cidade, daquela região, vendo aquilo que tinha acontecido, voltam para a cidade para contar às pessoas o que eles tinham visto. Olha, nós vimos Jesus entrando aqui na nossa terra e ele expulsou o demônio daqueles 2 homens famosos, violentos, que atormentam a nossa cidade. Esses demônios entraram numa manada de porcos e os porcos se mataram. A cidade inteira, diante dessa notícia, vai se encontrar com Jesus. E diante de Jesus, o que acontece? Eles se prostram diante de Jesus e adoram Jesus pelo milagre maravilhoso que Jesus havia operado, sim ou não? Não. Não. Eles se encontram com Jesus para dizer, Jesus, sai da nossa terra. Nós não te queremos aqui. Diante de algo tão maravilhoso, a notícia aqui é uma só, terra dos Gadarenos, é chegado a vocês o reino dos céus. Essa é a mensagem que Jesus está carregando. Gadarenos, é chegado a vocês o reino dos céus, e o reino dos céus é assim, tem libertação para os cativos, para os escravos, para os endemoniados. O reino dos céus é assim, tem cura para os enfermos, tem restauração para o perdido. Esse é o reino dos céus. Mas diante de algo tão maravilhoso, diante de algo tão maravilhoso, esse povo recusa o convite. Não se importa. Por quê, meu querido? Que não seja assim comigo e nem com você. Por quê? Pessoas afundadas nessa vida que só conseguem enxergar essa vida e não conseguem entender a boa notícia do Evangelho. Eu quero já te avisar desde agora uma coisa. Diante de você hoje está sendo colocado um convite maravilhoso. O que Jesus veio te dizer essa noite. Ele veio te convidar para um banquete. Que os seus ouvidos estejam abertos para entender o quão maravilhoso é esse convite. E que no final desse culto você possa dar uma resposta a Jesus. Amém? O segundo grupo de pessoas, no versículo 6. Mateus, capítulo 22, versículo 6, diz assim, e os outros,
agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Veja só, o primeiro grupo de pessoas é aquele que não entendeu, talvez, o convite, não se importou com o convite, mas existe um segundo grupo de pessoas nessa história, que por algum motivo estranho demais, por algum motivo eles agarram os servos do rei, maltratam os servos do rei e matam. Por quê? Por quê? Diante de um convite tão maravilhoso, por que agir dessa maneira, com violência? Por que se levantar contra? Olha o quão maravilhoso é o convite. Se juntar ao rei, desfrutar do banquete com ele, festejar, celebrar, se alegrar. Por que agir dessa maneira? E vamos olhar um exemplo na palavra, Mateus capítulo 12, versículo 9. Olha só, tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, atrofiada, paralisada. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Próximo. Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha. Logo é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e ela ficou sã como a outra. Próximo. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Então presta atenção, nesse episódio, alguns fariseus estão tentando encontrar uma maneira de acusar Jesus. Então eles veem um homem com a sua mão atrofiada, uma de suas mãos atrofiada. E eles perguntam para Jesus: Jesus, é lícito curar esse homem no sábado? Jesus olha para aqueles fariseus, olha para o homem das mãos atrofiadas, e ele diz assim: qual dentre vós, vendo uma ovelha cair dentro de uma cova, qual dentre vós, vendo uma ovelha passando por apuros, passando por uma dificuldade, sentindo dores, gemendo de dor, sofrendo de dor, quem dentre vocês, num sábado, não faria todo o esforço para ajudar essa ovelha? Quem de vocês? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Jesus está ali olhando para aquele homem da mão atrofiada e se compadecendo desse homem. Jesus está enxergando a dor desse homem, a dor que os fariseus não estão enxergando, mas Jesus está. Jesus está vendo aquele homem sofrer, Jesus está vendo aquele homem chorar, e Jesus está se movendo em compaixão. Vocês acham que eu não vou fazer nada por ele, porque é sábado? Vocês acham que eu vou deixar esse homem sofrendo com dores, porque é sábado? No sábado é lícito fazer o bem. Mais uma manifestação do reino dos céus. Um homem enfermo sendo curado. É chegado a vocês o reino dos céus. É a boa notícia que Jesus está carregando. Ele está trazendo um pedacinho do céu para a terra. Ele está fazendo bem, Ele está curando, Ele está libertando. Mas diante disso, alguns homens assistem aquilo e saem dali procurando uma maneira de tirar a vida de Jesus. Vocês estão entendendo, gente? Por quê?
Por quê? Olhar para essa parábola de Jesus e acreditar que os convidados agarraram os servos do rei e mataram os servos do rei, é difícil de acreditar, não é verdade? É difícil de acreditar. Por que matar os servos do rei? Por quê? Não dá para acreditar. Mas nós temos visto isso nos dias de hoje. Recentemente, eu assisti um vídeo de um rapaz norte-americano, numa praça pública, segurando uma placa, não sei se você viu esse vídeo, dizendo, Jesus loves you. Jesus ama você. Olha que notícia maravilhosa. Olha quanta coisa está implícito nessa placa. Sabe o que está escrito nessa placa? Está escrito assim, apesar dos seus pecados, apesar do seu orgulho, apesar do seu egoísmo, apesar da sua dureza de coração, Jesus te vê com amor. O Deus santo, 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 o Deus perfeito, apesar dos nossos defeitos, apesar dos nossos pecados, Ele nos ama. É uma notícia maravilhosa. É boa demais para acreditar. E aquele jovem está segurando a placa. Jesus loves you. Apesar dos seus pecados, apesar dos seus defeitos, das suas falhas, do seu adultério, apesar da sua pornografia, apesar da sua fofoca, apesar da sua mentira, apesar de todas essas sujeiras, Jesus te ama. Aquele jovem segura aquela placa e de repente, uma menina também norte-americana corre em direção a ele. E ela vem de longe mostrando o dedo. E não é esse dedo, nem esse. Ela vem mostrando o dedo para esse jovem, ela para na frente dele e coloca o dedo na cara do jovem. Por quê? Por quê? Pessoas que odeiam a igreja, pessoas que odeiam o evangelho, pessoas que têm raiva dessa mensagem tão linda. Por quê? Por que receber um convite tão maravilhoso dessa maneira? Por quê? Talvez por traumas, talvez por experiências ruins, eu não sei, mas hoje existe muita gente recebendo a notícia do evangelho com raiva no coração, pessoas que se voltam contra Jesus. Isso tem crescido, isso tem aumentado, e isso é um sinal do fim dos tempos. É um sinal de que Jesus está voltando. Amém? Que eu e você, a gente esteja preparado para a volta de Jesus, porque ela está próxima, como nunca esteve. Amém? O terceiro tipo de pessoa, Mateus capítulo 22, a partir do versículo 10, diz assim, e saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntando-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O terceiro tipo de pessoa são pessoas que ouvem a boa notícia do evangelho, esse convite maravilhoso, esse banquete que está à mesa, e aceitam o convite. Aceitam. Porque entendem o quão maravilhoso é o convite. São pessoas que querem se saciar. São pessoas que querem desfrutar do banquete, pessoas com fome, talvez. Pessoas com sede, que querem se sentar à mesa e desfrutar do banquete que está sendo oferecido, mas são pessoas que não se importam com o rei. Não se importam com o rei.
estão interessadas no banquete, estão interessadas no que está sendo oferecido, mas não se importam com o rei. Querem se sentar à mesa para comer e beber, mas não se vestem de maneira adequada, não se preocupam em honrar a presença do rei, não entendem a excelência do evento. Vocês estão entendendo? Nos dias de hoje existem pessoas que cometem esse equívoco, pessoas que aceitam o convite de Jesus porque estão só interessadas naquilo que Jesus está oferecendo. Eu vou para a igreja porque o meu casamento está falido, e se eu for para a igreja, então o meu casamento será restaurado. Eu vou para a igreja porque se eu for para a igreja, eu vou sair desse atoleiro de dívida que eu estou, e eu vou dizimar, e eu vou ofertar, e Deus vai me abençoar, e eu vou prosperar nessa terra. Pessoas que estão interessadas naquilo que Jesus tem a oferecer, e Ele tem a oferecer prosperidade. Ele tem. Ele tem a oferecer cura. Ele tem. Ele tem a oferecer a restauração de casamentos, de filhos, de famílias. Ele tem. Mas o que Ele tem de mais valioso a oferecer é a sua presença. É a sua presença. O que Ele tem de mais precioso, de mais valioso a oferecer, é Ele mesmo. As riquezas dessa terra não se comparam com a beleza, com a majestade de Jesus. Amém? Esse homem, ele aceitou o convite porque estava interessado no banquete, naquilo que Jesus estava oferecendo, mas não demonstrou honra ao rei, não demonstrou gratidão ao rei, não se preparou. Vamos ver exemplo disso na palavra. Abra sua Bíblia comigo, em João, capítulo 6, versículo 25. João 6, 25. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes os sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Amém? Um exemplo prático disso. Pessoas que viram possivelmente a multiplicação de pães, se fartaram, e agora procuravam Jesus porque queriam pães, porque queriam saciar sua fome, porque queriam se fartar de pães. E Jesus está dizendo: vocês não entenderam os sinais. Vocês não entenderam o que eu vim oferecer. Eu não vim oferecer um pão que você come e depois de 2, 3 horas você sente fome de novo. Eu vim oferecer o pão da vida. E quem comer desse pão nunca mais terá fome. É um pão muito mais excelente. Mas tantas pessoas não se dão conta disso. E vivem na futilidade dessa vida, esperando que Deus seja como um garçom. Como um garçom. Agora eu quero prosperidade financeira. Agora eu quero um casamento de sucesso. Agora eu quero uma viagem internacional. Jesus é muito mais do que isso. Jesus é muito mais valioso do que isso. Deixa eu ler um outro texto com você. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos ou orgulhosos,
arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, próximo, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, em outras versões, parecendo religiosos, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Paulo está escrevendo sobre pessoas com aparência religiosa, com aparência de piedade, mas que são egoístas, são invejosos, são orgulhosos, são caluniadores, inimigos do bem. Como que uma pessoa assim pode ter aparência religiosa, aparência de piedade? Vocês concordam comigo? Caluniador, inimigo do bem, orgulhoso, egoísta, amante dos prazeres, amante do dinheiro. Como uma pessoa assim pode ter aparência religiosa? Pode. Pode. E no nosso meio, pode. Desde que tenha o evangeliquez na ponta da língua. Misericórdia, está amarrado, em nome de Jesus. Aparência. Aparência. Pessoas que não buscaram, como diz Paulo, o poder. O poder. O poder para quê? O poder para que um homem mentiroso, caluniador, se transforme num homem honesto, de caráter. Esse poder está disponível. Esse poder está disponível. O poder que transforma um homem ganancioso, avarento, amante do dinheiro, em alguém generoso, que abençoa, que oferta. Esse poder está disponível. O poder para transformar alguém que é inimigo do bem, num agente do bem. Esse poder está disponível. Esse poder está disponível para mim e está disponível para você, meu querido. Quando nós buscamos esse poder, nós somos transformados de maneira que nós trocamos a nossa veste. Nós trocamos a nossa veste. Antes, vestes de imundícia, mentira, maledicência, inveja, orgulho, amor pelos prazeres. Mas depois do poder do Espírito Santo generoso, um homem de fé, humilde, quebrantado, amoroso, bondoso, vocês estão entendendo? Vestes de imundícia, trocados por vestes de justiça. Vestes de salvação. Amém, meu querido? Não basta aceitarmos o convite de Jesus, nós temos que nos preparar para o dia em que sentaremos à mesa com Ele. Vocês estão entendendo? A nossa veste precisa estar branquinha, branquinha, branquinha. Alva, como a neve. Mas para isso nós precisamos do poder. Sem Ele não vai dar. Sem Ele não vai dar. Mas existe um quarto tipo de pessoa. E fala glória a Deus por isso. Glória a Deus. E eu creio do fundo do meu coração que eu faço parte desse grupo e você também. Vamos ver. Apocalipse fala sobre esse grupo de pessoas. Apocalipse 19, versículo 1 ao 9. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus.
Versículo 2: porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Versículo 4: os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, e os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Versículo 8: pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Bem-aventurados são esses. Bem-aventurados aqueles que amam o Rei. Que amam o Rei. Que entendem a beleza, a santidade e o poder do Rei. E que tem como Rei a primazia. E que tem como Rei a prioridade. E que ama o Rei, além do banquete, além dos milagres, além da fama, além da prosperidade, além das riquezas. Bem-aventurados aqueles que se encheram do poder transformador. Bem-aventurados, trocaram suas vestes, permaneceram fiéis ao Senhor, apesar das dificuldades, apesar do dia mau, das notícias ruins, dos problemas dessa vida, das aflições, das tribulações, permaneceram fiéis, porque eram apaixonadas pelo Rei, porque eram dependentes do Rei, se deixaram transformar, porque queriam agradar o Rei. Agradar o Rei com sua vida, queriam honrar o Rei, entenderam a beleza do convite, entenderam o quão maravilhoso é o convite que foi dado, e com gratidão no coração, entendendo o privilégio que é fazer parte da mesa do Rei, se deixaram transformar. Eu não tenho condições de entrar assim no palácio real, mas eu vou mudar as minhas vestes, eu vou me encher do poder, eu vou mudar as minhas vestes, eu vou me transformar, porque eu quero agradar o Rei, eu quero me apresentar diante dEle, com vestes adequadas, porque Ele foi bom demais comigo, eu não merecia, mas Ele foi bom, Ele me escolheu numa multidão, Ele olhou para mim, e Ele me amou. Jesus loves you. Jesus ama você. Ele olhou para você e Ele te amou. Você não merecia e eu também não, mas Ele nos amou. Ele se entregou por nós. Ele suportou dores, humilhações, aflições por mim, por você, para que enfim a gente pudesse de uma vez por todas se unir a Ele, não para chorar, não para sofrer, mas para se alegrar, mas para comemorar, mas para festejar, mas para glorificar o Rei. Ele está chamando você essa noite
para esse banquete. E Ele quer te encontrar preparado, com vestes adequadas. Você está disposto, meu querido, a aceitar esse convite, a se preparar para esse grande dia? Você está disposto? Então se coloca de pé. Feche os seus olhos. E coloca a sua vida diante de Deus. Eu não vim te convidar para nada hoje, mas Deus veio. Ele veio. E o convite dele é maravilhoso. Um dia não haverá choro, não haverá dor, não haverá sofrimento. E o Rei quer te ver nesse dia, junto com Ele. Aleluia. Aleluia. Fecha os teus olhos, levanta as suas mãos, coloca a sua vida diante de Deus. Fala para Ele: eu aceito esse convite. Eu quero fazer parte desse grande dia. Eu quero festejar com o Senhor. Eu quero me juntar ao Senhor. Eu quero celebrar. Coloca a sua vida diante de Deus.